Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. No Ponto de Vista de hoje, eu entrevisto mais uma vez o Wilton Mingotti, que está lançando aqui em Natal um livro autobiográfico, depois do lançamento que fez em São Paulo. Meu amigo Wilton, nós estamos cumprindo uma promessa que fizemos no início do ano, quando eu lhe entrevistei pela primeira vez, essa é a segunda, quando você me disse que ia lançar o seu livro. E nós assumimos o compromisso de trazê-lo de volta pós-lançamento do livro. Nós estamos cumprindo aquela promessa que fizemos. Mais uma vez, eu agradeço por você ter aceitado o convite. Desejo a você, já que hoje você vai entrar numa imersão grande sobre o tema do livro, e quero desejar a você muito sucesso, muito êxito nessa sua caminhada já vitoriosa. Com certeza, eu quero agradecer mais uma vez o convite para poder estar aqui junto com você, Nelson, nessa nova oportunidade de poder falar desse nosso trabalho. Então, agradecer você, o programa. E nós já estamos aqui pela terceira vez, não segunda vez, a terceira vez que a gente está aqui sendo entrevistado. Então, terceira vez, realmente você me lembrou bem. Foram grandes entrevistas, sim, como essa será, com certeza. E a gente prometeu da última vez que estava com um livro ali na preparação, nessa autobiografia, agora ficou pronto, lançamos em São Paulo e vamos trazer agora aqui para Natal. O livro é esse daqui? É exatamente esse que está aqui. Deixa-me ver aqui. Fica à vontade. O livro é Tudo ou Nada para a Liberdade. É isso. Eu peço ao diretor para fazer uma tomada do livro que você está lançando hoje aqui em Natal. Exatamente. Já que fez em São Paulo. Exatamente. Como é que o telespectador pode ter acesso a um livro desse? Ele pode entrar no meu site, né, que é www.wiltonmingotti.com, e lá ele consegue comprar. Tem um botão, clique, compre agora, ele vai clicar e chega na casa dele, autografado. Você pode repetir? www.wiltonmingotti.com. Wilton, como é que funciona? Só para o telespectador que não assistiu, porventura não tem assistido as nossas entrevistas anteriores, como é que funciona seu trabalho e qual é o objetivo dele? Nós trabalhamos com treinamento, principalmente focado na área comercial, né? Então a gente já está no mercado há 17 anos, onde a gente construiu uma equipe dentro das vendas diretas, um grupo de mais de 5.000 pessoas, e a gente trabalha com esse grupo. Hoje a gente dá treinamento não só para o grupo, mas fora também. Treinamento de vendas, de administração financeira, desenvolvimento pessoal. Nós acabamos nos especializando nessa questão do desenvolvimento das pessoas. Então, quanto mais a gente desenvolve as pessoas, mais produtivas essas pessoas se tornam. Então, basicamente, esse é o nosso trabalho hoje em cima desses temas, principalmente vendas, administração financeira, desenvolvimento pessoal, que é o que realmente faz com que uma pessoa se torne muito mais produtiva. Como é que você se aproximou do natalense através desse seu trabalho? Como o nosso trabalho ele é em grupo, muitas vezes, né, uma pessoa conversando com a outra, isso traz a conexão com várias pessoas, que automaticamente nos trouxe pessoas aqui do Rio Grande do Norte. E aí, através do trabalho, nós nos aproximamos, realizamos esse trabalho junto, trazemos o treinamento para cá, para treinar as pessoas, e hoje já é um grupo muito grande, onde a gente tem esse relacionamento com o pessoal de Natal. E eu quero aproveitar e mandar um abraço para todos vocês que seguem o Wilton Mingotti. Realmente... Tem bastante gente. Bastante gente. Você tem ideia de quanto? Olha, eu não tenho o número exato, mas os eventos estão sempre cheios, sempre esgotados, a galera gosta de estar com a gente. Isso hoje vai ser um desses dias. Vai ser um desses dias. Nós fizemos a venda há mais ou menos quase 2 meses atrás, 1 mês e meio atrás, e rapidamente se esgotou, então sala cheia com todo mundo querendo aprender. Que beleza. Agora, vamos voltar a falar sobre o livro. Esse é o primeiro livro seu? É meu primeiro livro. É a primeira vez que eu sento para escrever um livro, é a primeira vez que eu sento para realmente colocar no papel as coisas que passam pela nossa cabeça. No caso aqui é a minha história, né, desde novo.
E é a primeira vez, eu sou uma pessoa que fui criado muito nessa questão das histórias, de ouvir histórias do meu avô, eu tenho muito isso, eu aprendi na vida muito com as histórias, eu gosto de sempre frisar para as pessoas, eu não sou uma pessoa formada, eu não tenho estudo, a formação é a vida, com as histórias que eu vivenciei, que eu ouvi. E aí fui se criando um pouco dessa habilidade de pôr isso no papel. Então hoje as pessoas, na verdade quando eu fui fazendo a escrita do livro, as pessoas dizendo, poxa, mas você escreve muito fácil. E eu sempre coloco isso vinculado às histórias que eu ouvi. Então, de tanto ouvir história, de tanto gostar de história, na hora que eu sentei para escrever, foi essa facilidade de escrever. Então, até me surpreendeu um pouco. Não. A mim, por exemplo, que já lhe entrevistei outras vezes, não é nada novidade para mim, porque você não só escreve bem, como fala bem. É por isso que você tem tantos seguidores. Não, obrigado, agradeço. E não só fala bem, mas como fala com certeza do que está dizendo. Isso é muito bom. Claro, eu digo para as pessoas, um dos pontos que eu digo muito para as pessoas é, em qualquer segmento, se você quiser crescer na sua carreira, invista muito no seu desenvolvimento na comunicação. Uma vez que você aprende a se comunicar, que isso se torna de uma maneira muito mais fácil na sua vida, as portas começam a se abrir muito. Então, a comunicação é muito importante. É verdade, é verdade. Agora, a imersão que vai acontecer hoje, logo depois do programa, você vai entrar com seguidores. Sim. Aonde e qual local? Nós vamos fazer num hotel, aqui em Natal mesmo, né? Infelizmente, as vagas já estão esgotadas, né? A gente já vendeu tudo, então não tem como as pessoas participarem no de hoje. Talvez no futuro as pessoas possam estar. Eu acho que o mais legal é todo mundo acompanhar pelas redes sociais, né? E sempre que tiver ali a possibilidade, que vai ter mais uma opção em Natal, as pessoas poderem participar. A imersão, ela é um objetivo de trazer para as pessoas exatamente a história do livro, só que daí contada ao vivo, diretamente por mim, e com pontos específicos do que aconteceu. Porque quando você está lendo, a história ela está ali da forma com que foi, mas a gente não consegue colocar todos os detalhes. Então nós chamamos de imersão, por exemplo, porque eu consigo ao vivo trazer os detalhes da história para as pessoas e explicar os comportamentos pelo qual nós tivemos naquele momento de vida. Como e por que foi um livro autobiográfico que você pensou em escrever? Como é que você vai transmitir a sua experiência para as pessoas? O livro ele nasce, né, dessa nossa história trabalhando, onde eu sempre no trabalho utilizei muito as histórias da minha vida para poder ensinar as pessoas. E o retorno que eu tinha delas o tempo todo era: as suas histórias fizeram muita diferença nas suas habilidades dentro do seu negócio. Então eu ouvia isso. E aí, automaticamente, essas pessoas diziam assim: isso precisa estar no papel, as pessoas precisam ter acesso, as pessoas precisam ter algum lugar que elas consigam escutar a sua história da mesma maneira que eu que trabalho com você estou escutando. E foi aí que surgiu essa ideia da gente poder escrever o livro. Então, na imersão, a gente vai aprofundar essas histórias, mostrando muito a questão do comportamento, porque ao longo da vida uma das coisas que eu percebi foi a forma com que essas pessoas se comportam. Quando eu digo essas pessoas, não só elas, mas eu também. As decisões que elas tomam em certos momentos influenciam não só a sua própria vida particular, mas também a sua vida profissional. E a gente vai tratar esse assunto. Então eu quero que as pessoas que estão dentro da imersão, elas possam olhar e falar: tudo bem, aconteceu isso com você, aconteceu comigo também. Mas aí eu vou dizer o porquê que eu decidi da forma que eu decidi e porquê que ela decide da forma que ela decide. Aonde a imersão de hoje vai ser realizada em qual local? Vai ser num hotel, então vai ser no Comfort. Mas como eu falei, infelizmente não tem como quem está assistindo poder querer participar hoje, mas talvez nos próximos. Com certeza, mas aí a pessoa pode acompanhar todo esse trabalho seu na rede social. Você pode repetir? Claro, se for pelo Instagram, @WiltonMingotti, então no Instagram me acha super fácil. YouTube é a mesma coisa, youtube.com/WiltonMingotti, e o nosso site, www.wiltonmingotti.com. Que beleza! Eu queria dizer a você, telespectador, telespectadora, que vale a pena sim, porque eu conheço muitos seguidores dele que são fãs incondicionais. Por conta deles,
é que eu trouxe o Hilton Mingotti para conversar com a gente pela terceira vez. Agora, como é que foi e aonde foi o primeiro lançamento do livro? Foi em São Paulo, nós fizemos lá em São Paulo, no Itaim Bibi. Foi bem bacana, foi num hotel também. Nós fizemos uma noite de apresentação do livro para as pessoas, então foi aí que as pessoas tiveram acesso ao livro. E principalmente a gente até fez uma palestra, né, falando um pouquinho desse livro que eles encontrariam dentro do livro. E depois a gente fez a partir dos autógrafos, né? E aí o pessoal foi comprando, foi autografando, tirando foto. Foi uma noite muito legal. O mais importante foi que nessa pré-venda, né, junto com essa noite, foram vendidos mais de 1000 unidades. E aí a gente ficou muito feliz porque realmente o pessoal estava com esse apetite de querer ler o livro. Que beleza! Agora, qual a razão do título? Tudo ou Nada para a Liberdade? Esse título é bem expressivo e ele tem uma explicação um tanto quanto simples, mas importante. Ao longo da minha vida eu tive algumas fases. A primeira fase vindo de uma simplicidade muito grande. Passando essa fase, eu tive uma melhora de vida muito grande também, por N acontecimentos. Para quem quiser entender, dentro do livro fala tudo isso. E depois, meio que a gente pode dizer, um pouco do nada se acaba tudo isso. E eu tomei um pouco desse gosto pela liberdade, porque obviamente que a condição financeira ela te dá o poder da escolha, o direito da escolha e obviamente te põe em contato com coisas muito boas. E eu sinto que quando a gente perde tudo isso, eu perdi essa minha liberdade. Eu falei, poxa, foi tão legal o que aconteceu na minha vida e de repente isso se rompeu. E desde criança sendo criado, eu sempre tive muita conexão com essa questão da liberdade, é uma coisa que eu prezo muito. E eu resolvi ir atrás. E para mim ir atrás e retomar essa situação que eu tive na vida, eu estava disposto ao tudo ou nada. Então eu falei, cara, vai ser tudo ou nada para eu voltar até a condição que eu tinha, para eu voltar até a liberdade que eu tinha. E essa história se percorre por mais de 15 anos buscando algo para que eu conseguisse voltar nesse mesmo padrão. Então na hora que eu terminei, né, primeiro eu escrevi a autobiografia sem um título e eu tinha deixado algumas sugestões no meu celular. E quando eu terminei, faltava pouco tempo ainda para finalizar tudo, o pessoal da gráfica falou, olha, a gente precisa do título, a gente precisa colocar o título no livro. Eu falei, poxa, como é que eu faço agora, né? E aí vai daqui, vai dali, você tem várias opções. E eu lembrei do meu celular, fui dar uma olhada e estava lá. E eu me lembro como se fosse hoje, eu estava num jantar com a minha esposa, e eu falei, olha, o que você acha desse título? E eu até achei que eu já havia dito isso para ela. E quando eu falei, ela falou, não, você não havia dito esse. E eu gostei, soou bem. E eu falei, olha, eu acho que tem tudo a ver comigo. Aí ficou Tudo ou Nada para a Liberdade. E que, na verdade, deu super certo, né? Usamos o tudo ou nada e conquistamos a liberdade. Que beleza, que beleza. Parabéns pelo lançamento do livro, pela ideia que você teve de fazê-lo. Daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco, tá bom? Tá bom. Não saia daí. Voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Esse programa também tem o patrocínio da Esterbon, moderna indústria que produz sorvetes, picolés, água, gelo mineral, polpa de fruta, cobertura e casquinho para sorvete. E nós voltamos para nosso bate-papo tão
tranquilo, fantástico, com Wilton Mingotti, mais uma vez no Ponto de Vista, desta feita para fazer o lançamento aqui do livro Tudo ou Nada para a Liberdade. Quero parabenizar você pelo lançamento do livro em São Paulo e aqui em Natal e desejar muito continuado êxito, além de agradecer por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Nelson. Mais uma vez, muito obrigado de poder estar aqui no programa e principalmente trazendo esse livro para que todo mundo aqui em Natal e toda a região, né, possa ter acesso à informação, conhecer um pouco mais da história. A gente já está aqui pela terceira vez e sempre gera um pouco de curiosidade para todo mundo que está aqui, né? Poxa, mas não conheço, quem é? E a partir de agora pode ler o livro e vai conseguir entender um pouco mais da minha história e saber o que aconteceu na minha vida. Agora, Wilton, o que você acha? Como você está vendo as mudanças do comportamento das pessoas hoje em dia? Eu gosto muito de falar de comportamento, né? Dentro do meu livro é muito falado dentro das histórias da minha vida sobre os comportamentos em cima dela. E eu sou um cara que busca olhar com um olhar um pouco mais técnico. A gente tem grandes mudanças hoje acontecendo, as pessoas se comportando de diversas maneiras diferentes. Acredito que algumas delas são muito boas, têm contribuído para algumas coisas interessantes, eu concordo muito com isso, mas eu acho que o pessoal está deixando um pouquinho de ter um pouco de contraponto, que eu chamo. Até que ponto uma certa mudança de comportamento contribui 100%? E a gente tem vários episódios acontecendo, né? Porque você tem o envolvimento da tecnologia hoje em dia, que altera o comportamento do ser humano com redes sociais, você tem as pessoas com uma vida diferente do que tinham antigamente, e algumas coisas, como eu disse, são legais, mas eu vejo uma falta de contraponto. Até que ponto a gente tem que ir nesse comportamento para que as coisas possam melhorar ou que isso ainda traga alguns problemas. A gente tem alguns assuntos polêmicos recentes, né, e que geram isso na sociedade. Teve até agora, acho que semana passada, se eu não me engano, aquele assunto sobre a mãe que pediu a janela do avião e aí a outra pessoa no seu 100% do seu direito tranquilo, não cedeu o espaço. É um pouco disso que eu quero dizer um pouco hoje para as pessoas, né? Eu acho que os comportamentos atuais é muito bom evoluir, mas precisa tomar um pouquinho de cuidado. Tem até uma coisa que eu gosto de dizer, se nós não tomarmos cuidado e respeitar 100% o espaço do outro e querer invadir o espaço do outro, a gente cria sérios problemas a nível futuro. Infelizmente, a gente está vendo isso acontecer com muita frequência. Claro. Talvez por falta de conhecimento da realidade. As pessoas estão fazendo bobagem. Exatamente. Algumas, pelo menos. Claro. Algumas. Agora, mudando um pouco de assunto, no seu ponto de vista, o que é que as pessoas precisam fazer para ter sucesso? O sucesso é uma junção de muitas coisas, né? Eu vejo as pessoas falando em várias definições, por exemplo, do que é o sucesso. Mas a grande verdade é que ele é o sucesso, ele é a junção de muitas coisas. Ele é a junção da pessoa estar bem primeiro com ela mesma, é a junção dela estar bem com a forma que ela vive e a junção dela estar bem na parte, vamos dizer, comercial dela, profissional, que é o que gera renda para ela poder ter a vida dela. A gente vive num mundo capitalista e, obviamente, que se ela não ganhar dinheiro, como é que ela vai se manter dentro da sociedade? Então, eu vejo que as pessoas, elas precisam, para ter esse sucesso, se encontrarem dentro do seu trabalho, se é o atual ou se é algo que ela ainda busca. Porque eu vou da premissa que ela vai entregar o melhor dela, ela vai entregar o 100% dela se ela estiver muito bem fazendo o que faz. Se aquilo que ela está fazendo não gera esse muito bem para ela não sente essa harmonia, ela não sente esse prazer, ela não consegue entregar a melhor versão dela. E o que mais a gente vê na sociedade são pessoas entrando no seu trabalho, a maioria delas não está feliz com o que está fazendo e acaba, na verdade, não entregando a sua melhor versão. Não entrega o seu máximo naquele trabalho. E isso prejudica, porque o sucesso ele é a ponta da corda. É quando você já construiu uma carreira, quando você está consolidado, você tem a sua liberdade. Aí sim é natural que a gente diga, uma pessoa de sucesso, se deu super bem. Mas a jornada até lá, para mim, é o que faz a total diferença. E aí eu bato nessa tecla, ela precisa estar bem fazendo o que ela faz. São uma das dicas que você dá para se ter sucesso com liberdade? Com certeza. E a questão da liberdade, para mim, é um a mais, né? Que é você estar bem consigo mesmo, estar feliz com o que você faz e conseguir se posicionar, ter uma personalidade para ter a liberdade.
porque muitas pessoas misturam isso um pouco e até acham que tem essa liberdade. Eu brinco muito com o pessoal que está comigo o tempo todo, eu digo o seguinte: você se acha uma pessoa livre? E a pessoa diz assim, eu me acho. E aí eu faço às vezes uma ou duas perguntas para ela e ela já fica um pouco mais assim, né? Então, perguntas bem simples. Olha, você pode sumir durante 48 horas ou você tem que dar satisfação para alguém? Ah, não, eu tenho que dar satisfação para alguém. Eu falo, então você não é uma pessoa livre, então você não tem liberdade. E aí isso é bem chocante para as pessoas. É verdade. Agora, Wilton, que outros aspectos você trata tanto nas mídias sociais como nesses encontros que você realiza em todo o Brasil? Eu falo muito para ela que é uma junção desses comportamentos. Então eu começo falando muitas vezes, por exemplo, do ambiente que ela vive, das pessoas que ela convive, porque tudo que está ao redor dessa pessoa vai influenciar nela, com os comportamentos que ela vai ter perante a vida dela. Então, dentro desses treinamentos, a gente costuma trabalhar muito isso, mostrando para ela esse contraponto, ambiente, pessoa, qual é o tipo de crença que ela tem, que possa até limitar algumas coisas, o que ela pensa sobre certos assuntos. Nós trabalhamos muito esses temas para que ela possa evoluir, possa ter um entendimento. Eu falo que eu sou o cara que traga o contraponto para a pessoa. Eu já sei o que ela pensa, eu já sei o que a sociedade formou ela, e aí eu sempre trago ela para pensar. Eu coloco um contraponto e falo, pensa um pouquinho diferente, pensa ao contrário disso. E isso faz com que a pessoa se esforce a evoluir, a entender um pouco mais, para que ela possa realmente melhorar como pessoa. E isso reflete em toda a vida dela. Isso você diz não apenas nas mídias sociais, não apenas nos encontros, mas isso você também está dizendo no seu livro? Com certeza. Dentro do meu livro, a pessoa vai encontrar os principais pontos que precisam ser ajustados na sua vida, através da minha história. Porque eu digo para ela assim, vá lendo o livro e no final você tem o resultado do que aconteceu. E é muito interessante que é uma escrita a qual dá uma impressão que eu estou conversando com ela. Então eu conto um fato e na sequência eu normalmente costumo dizer assim, muito provavelmente você está pensando isso. Toma cuidado, deixa eu te mostrar uma forma diferente. E aí eu vou conduzindo esse pensamento. E através dessa história, como se fosse uma novela, vai contando, vai colocando contraponto, até que chega no final e aí eu mostro para ela o que aconteceu na minha vida no final. Então dentro do livro ela encontra tudo isso, é bem legal. Você pretende, com essa facilidade que você tem, não só de falar, mas como de escrever, você pretende lançar outros livros? Eu acho que sim, a ideia ela é essa, né? Eu falo para as pessoas, eu não quero prometer algo que eu ainda não tenho 100% de certeza. Eu ainda estou muito focado na divulgação e no trabalho deste primeiro livro. Mas eu sinto vontade, eu acho que tudo começa na vontade. Então eu sinto vontade de escrever mais, eu sinto vontade de aprofundar outros assuntos envolvido, né, com o que a gente já tem, e escrever novos livros para poder levar para o pessoal novos conceitos, novas oportunidades. Eu acho que vale a pena, porque Câmara Cascudo, um grande intelectual aqui do Rio Grande do Norte, disse certa vez, que a vida não só se vive, se escreve. Que legal. Então, é importante a gente deixar registrado para as gerações futuras coisas, as nossas experiências, o que a gente imagina, o que a gente pensa. Então, eu lhe digo isso, eu vou lembrar para você o que disse Câmara Cascudo. A vida não só se vive, se escreve. E você precisa escrever outros livros desses. Com certeza, vontade não me falta, né? Eu acho que na hora certa a gente com certeza. Por exemplo, tem um tema que eu adoro, eu acho fantástico, que é a parte financeira, né? De administração financeira. Por eu ter sido uma pessoa que precisou aprender muito sobre isso, porque esses altos e baixos, eles mexem demais com a gente, então eu precisei dominar esse assunto para me levar realmente na onde eu queria chegar. E é um outro tema que me fascina, eu tenho facilidade em falar sobre ele. Quem sabe não é uma próxima oportunidade de falar um pouquinho sobre finanças. Com certeza, principalmente no atual momento que o Brasil está passando por crises econômicas. Realmente será muito bem-vindo esse seu novo livro sobre finanças, porque as pessoas precisam aprender a lidar com isso num momento de crise econômica. Com certeza. A economia, ela rege muitas coisas, mas você rege a sua principal economia, que tudo parte de você.
Então, se você tem uma administração que você se prepara, muitas vezes essas oscilações, elas vão te afetar muito menos por isso. Eu digo para as pessoas, quer estar bem, construa o seu bem, falando financeiramente, porque ficar esperando que alguém faça algo por você não é a melhor opção. Então vá lá, faça o que tem que ser feito, administre muito bem os seus rendimentos e dali você fica mais preparado para outras questões. Com certeza, com certeza. Eu vou até pedir ao diretor para mostrar mais uma vez o livro que você está lançando hoje aqui em Natal para os seus seguidores. Sim. Não é para todo mundo, mas se alguém quiser realmente, você pode repetir, porque se alguém quiser comprar, adquirir o livro, é só entrar no nosso site www.wiltonmingote.com. Lá no site ele consegue comprar, chega na casa dele, autografado para ele poder ler. Eu queria só fazer uma questão com essa frase, o sucesso nasce na decisão e cresce na coerência. É uma frase que eu acho que vale a pena comentar, dizendo para as pessoas isso. Se fala muito do sucesso nascer numa decisão, mas o que eu aprendi ao longo desses 17 anos é que a única coisa que faz o sucesso crescer é a coerência. E o que faz você destruir um possível sucesso é a falta de coerência. Que beleza! Essa frase você colocou no livro tá também. Bem na capa. Você pode repetir? O sucesso nasce na decisão, mas ele cresce na coerência. E é porque, só para a gente poder explicar um pouco melhor, você toma uma decisão de fazer algo, decide mais coisas depois disso, constrói o seu sucesso. Ponto. Até aí tudo bem. Aquela frase antiga, chegar é uma coisa, ficar é outra. Né? Então você constrói, chegar é uma coisa, ficar é outra. E para mim, o que determina o ficar, a pessoa ter esse sucesso é a coerência. E a gente tem, infelizmente, um mundo muito incoerente. Um mundo muito que ele depende se eu vou ter vantagem ou não. E a gente precisa mudar isso um pouco. Nós precisamos de um pouco mais de coerência na sociedade. Às vezes a opinião da pessoa está muito vinculada aos interesses dela. E isso sempre me machucou um pouquinho. Então eu sou um pouco diferente nessa parte. Eu cobro muito a coerência das pessoas e é por isso que me pega bastante essa frase. Porque você também cobra de você mesmo essa coerência. Com certeza. Eu me policio demais e não é fácil. É verdade. Porque uma vez que você se posiciona sobre uma questão, você precisa levar adiante essa mesma coerência. Se você muda no meio do caminho, para mim é assim, significa que você não estava tão certo daquilo que você estava dizendo. Wilton, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo está maravilhoso. Eu quero renovar os agradecimentos por você ter aceitado esse convite. Infelizmente, o programa é bem rapidinho. E o diretor, que estava agoniado já no primeiro bloco, já mostrou o cartãozinho 3 vezes. Então, nós vamos ter que encerrar o programa hoje, mas eu quero renovar os agradecimentos, porque, na verdade, você deu uma aula, como sempre, deu uma outra aula e falou sobre esse livro seu, Tudo ou Nada para a Liberdade. Quero parabenizá-lo por isso, pelo lançamento, e só fazer uma pergunta indiscreta. Imagina. Qual é o custo dele? Na internet você vai encontrar ele por R$ 79,90. R$ 79,90. Mas o frete é grátis, chega sem custo nenhum. Eu gostei do R$ 79,90, você estava já utilizando um chamariz para o seu seguidor. Saber que não é um pouquinho mais, é um pouquinho menos. É uma técnica. Dizem que funciona. Exclusivamente, eu não sei te dizer se realmente 100%, mas dizem que funciona. O meu intuito foi realmente, eu queria que a pessoa pudesse ter acesso e que chegasse gratuitamente na casa dela. Então a gente tentou manter um equilíbrio nesse custo para que ela compre, espere, chegue autografada, ela não tem mais custo. Então essa que foi a ideia. Wilton Mingote, mais uma vez eu agradeço por você ter aceitado o convite e no próximo livro você vai estar de novo comigo. Pode ter certeza. Sobre aquele assunto que você falou. Quem sabe finanças, né? Quem finanças. Sabe. Maravilha. Esse assunto eu adoro, posso dizer que sou apaixonado por ele. Beleza. Grande abraço. Obrigado. E muito sucesso também hoje na imersão que você vai fazer agora, daqui a pouco tempo. Daqui a pouquinho, depois do almoço. Daqui. Muito obrigado pelo convite e pode ter certeza que teremos outras oportunidades. Agradeço mais uma vez. Com certeza, Wilton. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador e telespectadora, só me resta agradecer
sua costumeira audiência. Saiba que no próximo Ponto de Vista estaremos aqui com outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza. Esterbom é bom, é Esterbom.